Capítulo 17 do Livro de Ouro de Saint Germain. Os Andes. Quando estiverdes suficientemente fortes para suportá-lo, nós vos traremos, em forma descritiva, uma das mais estupendas expressões do uso correto e incorreto desta poderosa presença Eu Sou. Vou narrar-vos uma experiência real que teve lugar onde estão agora as montanhas dos Andes, na América do Sul. Em um tempo muito remoto, quando os filhos e filhas de Deus Criador começaram a esquecer pela primeira vez sua origem e a exigir como sua a poderosa energia da qual estavam conscientes. Os estudantes e o gênero humano têm somente um tênue conceito da angústia que eles criaram, de quão poderosamente foi mal usada esta força, em certo ponto, para motivos egoístas. Nunca se conheceu condição semelhante anteriormente. Entretanto, restaram vestígios da cidade subterrânea, e na qual ocorreu isto: que os filhos e filhas de Deus Criador despertem para a maravilhosa atividade e uso dos poderes da luz para o bem da humanidade. Quando sua atenção estiver concentrada sinceramente nesta luz. Se os muitos estudantes dos vários ângulos da verdade da Terra pudessem hoje em dia afastar a ignorância da mente externa e crer nos aparentes milagres no decorrer dos tempos, se romperia a casca do eu exterior e deixariam entrar a luz. A fé de crer nas coisas que não se veem é um dos maiores meios para abrir a porta à atividade consciente da luz da presença Eu Sou. Da mesma maneira que usais o automóvel e o avião para cobrir distâncias rapidamente, assim também a grande presença Eu Sou usa o corpo. O corpo representa o avião e a mente seu motor poderoso, através do qual a presença Eu Sou o impulsiona. Eu estou certo de que os estudantes não compreenderam a forma sutil que adota a dúvida. Um questionamento consciente ou não, referente ao poder total da presença Eu Sou, é uma forma sutil de dúvida. Aqueles que querem ou não tratam de discutir a questão da realidade na grande verdade da vida, creiam ou não, estão admitindo a dúvida em suas vidas. Hoje em dia, nenhuma mente racional e sincera, que uma vez tenha voltado sua atenção e a fixado firmemente na presença Eu Sou, pode discutir, duvidar ou suspeitar da onipotência dessa presença Eu Sou. A dúvida, escassamente reconhecível, que deixa entrar na mente argumentos referentes à origem do seu ser, é somente uma falta de fortaleza para alçar contra a lei da resistência, fortaleza por meio da qual se mede o crescimento do externo. Há uma diferença muito grande entre o raciocínio sincero para conhecer a verdade e a tendência humana de discutir uma realidade na qual eles querem acreditar. Sempre damos as boas-vindas, muito seriamente, à interrogação sincera da verdade. Porém, nada temos a ver com aquela natureza cuja tendência dominante é a de discutir contra a realidade da verdade. Quanto mais discussão da verdade da vida de uma pessoa, maior será a barreira que ela constrói, para depois ter de vencê-la um dia distante. Os estudantes que criticam, condenam ou julgam este canal de expressão da verdade se encontram parados na borda de um precipício, no qual cairão a qualquer momento, devido à sua própria criação. Desejo que todos compreendam que esta radiação da luz foi estabelecida com certo propósito definido e seguirá fazendo seu trabalho, prescindindo de qualquer personalidade ou de todas as personalidades que existam. Digo isto abertamente, para que os estudantes desta radiação possam compreender que estão tratando com forças poderosas, que são tão reais como a própria realidade. Aqueles que não possam passar neste teste e suportar o brilho da luz, não deverão culpar ninguém, a não ser eles próprios, porque têm livre arbítrio, e lhes foi dado o uso da poderosa presença Eu Sou, através da qual podem manter o autocontrole absoluto. Tenho que esclarecer-vos outra vez.
sereis suficientemente insensatos se discutirdes a verdade sagrada que está sendo dada para vossa própria liberdade e uso com aqueles que nada sabem sobre ela. Estarei-vos metendo em águas profundas de dúvidas e interrogações. Somente vos posso dizer que, no passado, aqueles estudantes eram levados aos retiros para a instrução. Não era permitido e nem pensavam em discutir a verdade entre eles. Eles aplicavam silenciosa e seriamente a instrução comunicada pelo mestre e chegavam aos resultados desejados. Seria melhor que os estudantes fossem apedrejados nas ruas, em vez de condenar, criticar ou julgar a luz que lhes é dada. Porque se entrassem na presença eu sou, como foram dirigidos, cada pessoa, cada problema em suas vidas desapareciam como a névoa ante o esplendor da luz solar da manhã. Estou certo de que todos estes estudantes são suficientemente fortes para ouvir a verdade e usar a força da presença eu sou para governar e controlar o externo, a fim de receber a presença completa, o amor, a sabedoria, poder, a opulência da grande e poderosa presença eu sou, que os capacita a pensar, sentir e viver e que lhes deu o desejo de alcançar a verdade e a luz. Desejo dizer-vos abertamente e com o cetro de fogo, colocado na consciência dos estudantes, que seu irmão e irmã que lhes estão dando isto são somente mensageiros daqueles que souberam e provaram esta lei durante muitos séculos. Estes grandes seres nos quais vossa atenção se fixou não são um mito nem uma invenção da imaginação do externo. São seres amorosos, vivos e sábios que possuem o poder que podem dirigir e usar sob sua vontade, coisa impossível de ser concebida pela mente humana. No passado, o estudante tinha sempre um tempo quase ilimitado para decidir entre se desejava atuar na luz ou se queria seguir vagando na ignorância da sua presença e faculdades poderosas. Os ciclos cósmicos mudaram muitas vezes, e chegou o tempo no qual os filhos e filhas de Deus, Criador, têm que fazer sua decisão final, ou seja, decidir a quem servir. Nunca antes na história do mundo foram dadas tantas oportunidades ou assistência aos filhos e filhas da terra, para que aceitem o esplendor do sol, da luz eterna de Deus Criador, e caminhem seriamente e sem medo dentro de seu esplendor radiante. Livres para sempre, livres de toda limitação, vivendo na abundância dessa luz, que os envolve como um manto de paz e descanso. Outra vez vos digo, amados estudantes, se não podeis sentir em vosso coração a verdade destas instruções trazidas a vós de uma fonte de ouro, então nunca, em nome de vossa presença, eu sou, digais ou façais algo que desencoraje outro acerca da luz que pode receber. Na plenitude do grande amor de meu ser, vos dou a verdade plena e genuína, e que seu esplendor cause a compreensão e o saber, que significa o ousar, fazer e calar. Qualquer pergunta em vossa mente sobre a realidade ou autenticidade da fonte de vossa instrução somente impede vosso progresso e ocasiona a demora de meses ou anos em realizar o que podeis fazer facilmente em umas poucas semanas, com mente livres em paz. Como um de vós escolheu, eu sei e sinto cada um de vossos pensamentos. É muito fácil ao estudante pensar que seus pensamentos estão encobertos e que são desconhecidos. Porém, para a hoste ascensionada, não há ato ou pensamento que possa ser escondido, porque tudo o que pensais se registra no mundo etérico, ao vosso redor, de uma maneira tão natural como o nariz em vossa face. Nunca, pois, cometais o erro de sentir que podeis pensar ou atuar em segredo. Podeis esconder algo facilmente do externo, porém, nunca da presença eu sou, que é a hoste ascensionada, e para quem não há obstrução.
Isto, meus queridos estudantes, é tudo que me é permitido dizer para vos ajudar e ficar alerta. No futuro não se fará qualquer referência adicional sobre isto. Recordai que a decisão está dentro de vós, se quereis ou não seguir adiante. Agora vos direi algo mais alentador. A única razão possível pela qual o raio pessoal de Yeshua pode ser dado àqueles que estão sob esta radiação naturalmente foi porque 7 deste grupo de estudantes foram testemunhas da ascensão de Meshiach há 2000 anos. Ele os viu e reconheceu. Então, como ele os vê nesse momento? E não somente está dando agora reconhecimento, como também assistência. Da mesma maneira que esta radiação chega a vós, amados meus, chega aos corações daqueles que podem receber a presença. Por esta radiação, muitos que têm um amor profundo por Yeshua, ou de Yeshua, através dos canais ortodoxos, serão despertados para a presença Eu Sou de Deus Criador dentro deles. Além disto, a atividade conjunta de Yeshua com a hóstia ascensionada está estendendo seu manto de amor, paz e luz sobre a humanidade, sendo esta a época em que a atenção é a mais facilmente atraída. Amados meus, parecer-vos incrível quando eu digo que os mestres de luz e sabedoria têm passagens através da terra, em todas as direções, da mesma maneira que vós na terra tendes estradas para ir a um extremo a outro em vosso automóvel. Se compreendesses a estrutura atômica da terra, não pensaríeis ser isso algo tão incrível, porque aqueles grandes seres que assistiram ao progresso da humanidade desde o princípio, tem que fazer uso somente de certos raios para caminhar através da terra, tão facilmente como vós podereis andar através da água. A diferença seria que eles deixam aberturas atrás de si, enquanto que vós, em vossa caminhada através da água, esta se fecha após a passagem e o caminho desaparece. Com os grandes seres que fizeram brilhar os caminhos para a humanidade em direção à luz, se verificou o mesmo. O caminho fica para aquelas crianças de pouca luz que possam encontrá-lo e segui-lo. Se algumas vezes os estudantes cometem um erro e se desviam para o caminho errado, tem a presença Eu Sou para chamá-los outra vez para o poder principal e conduzi-los novamente, até que eles possam também ser portadores da tocha e iluminadores do caminho para aqueles que virão após. Eu sou a poderosa presença, que nunca se torna impaciente ou se sente desalentada pelos longos períodos nos quais os filhos e filhas de Deus da terra se afastam da luz, desfrutando as atividades sensoriais, até que estas lhe pareçam tão repelentes, e quase no último alento gritem: ó Deus Todo-Poderoso, salvai-me. Sorrio quando imagino que pensais ser eu um velho carrancudo, porém não é assim. Tenho a coragem necessária para dizer-vos as verdades que necessitais para que tireis proveito delas. Quando me conhecerdes melhor, não me considereis nem tão velho nem tão carrancudo. Enquanto tiverdes dúvidas, não encontrareis totalmente abertas as portas da instrução. Os raios naturais se farão permanentes para a terra e serão recolhidos no seu cetro, se o desejo da humanidade para alcançar a luz for genuíno, e assim determinar se esta atividade autossustentada vale a pena. O globo está composto de terra, água e ar. Os raios são o fogo cósmico interpenetrando os outros 3 elementos. Os raios que passam através da terra se entrelaçam, se suavizam e formam a radiação luminosa da atividade concentrada da luz. Um dos raios entra na costa terrestre, num ponto ao sul, no centro do deserto de Gobi, e o outro entra no oeste do lago Titicaca, nas montanhas dos Andes. É o maior lago da América do Sul e o mais elevado.
em todo o mundo. Foi um ponto de grande importância séculos atrás. Estes são os 2 pontos mais intensos de luz da Terra. Durante cada ciclo, uma atividade cósmica, na qual não se pode interferir, tem lugar. As grandes leis cósmicas são exatas até no mínimo detalhe e não conhecem falha ou acidente. Nada considereis a não ser a grande presença eu sou. Cuidai e governai vosso sentimento, porque do contrário, chegará o momento em que sereis apanhados, desprevenidos. Quando algo ocorre a vós que conheceis a lei, ficais desalentados. Deveríeis voltar-vos para a presença eu sou imediatamente e perguntar o que deveis fazer, e não manter vossa atenção fixa no desalento, pois às vezes necessitais até de um terremoto para sacudir-vos desse desalento. Usai o decreto. Esta resistência tem que dar passagem, e à vista e ao ouvido tem que manifestar. Tomai a posição firme de que eu sou a presença de minha perfeita vista e ouvido, para sanar essas condições. Cada um deveria usar o decreto. Eu sou minha vista e meu ouvido perfeitos. Os contos da 1001 Noites vieram originariamente dos mestres, que os deram como verdade velada para ajudar a humanidade. E aqueles que acreditaram neles através da fé, conceberam manifestações maravilhosas. No começo dessas manifestações maravilhosas, é preciso haver fé para vencer até que possamos manifestar a realidade, porque a fé é o poder sustentador, e se o podemos manter, tornar-se realidade. Sempre existem 2 atividades da lei quando entrais plenamente em sua ação. Primeiro, a condensação, e segundo, a conversão em éter. Segui serenamente e não deixeis que o tempo, o lugar ou as coisas interfiram. A mente externa tem que se manter calma e constante, e a vontade externa e interna deve se tornar uma. Quanto mais a atenção estiver mantida nelas, com firme determinação, mais lhes será revelada a operação interna, até que possais manipulá-la conscientemente. Até o próximo capítulo. Capítulo 17 do Livro de Ouro de Saint Germain.